Meus irmãos, antes de mais nada, eu quero agradecer o convite. Quero agradecer realmente muito o convite. Fiquei realmente muito feliz, não é? E eu quero dizer aos irmãos que eu só fui pastor auxiliar aqui porque houve um voto de confiança, né? Houve um voto de confiança. E eu tinha saído da outra igreja assim, frustrado com o ministério, né? E aí, num voto de confiança, o reverendo Fernando chegou para mim e disse assim: olha, nós temos uma congregação lá no Campo Limpo, você não quer ser pastor a gente aqui o ano que vem? Aí para mim aquilo foi, sempre está me convidando para, eu vou correndo, mas a gente vai com aquele receio, né? Será que vai dar certo, né? Houve essa preocupação da minha parte, vocês podem ter certeza. E um dia o presbítero Clóvis enviou para mim um e-mail me convidando oficialmente, né? Oficialmente. E aí as coisas se descortinaram. Eu fiquei realmente muito feliz e a minha preocupação sempre era não pisar na bola, né? Não fazer nada de errado. Então, vocês podem ter certeza que eu sempre tive essa preocupação de fazer as coisas de forma correta, né? E eu estive no Clementino, visitando o pessoal do Clementino, no Taboão da Serra, e eu lembro que eu iniciei o trabalho lá. E, por incrível que pareça, a igreja presbiteriana do Clementino foi organizada comigo e com outros irmãos. Eu era seminarista, estava iniciando o pastorado, né? No dia 18 de março de 2002, está lá, na igreja. No dia 18 de março de 2012, foi a igreja no Campo Limpo. Eu quero agradecer ao reverendo Fernando e a todo o conselho da Betel pelo voto de confiança. Vocês podem ter certeza, quando eu saí da última igreja, eu não estava bem e queria acertar. E eu acho que a congregação no Campo Limpo preencheu assim, de forma maravilhosa aquilo que eu queria com o ministério. Eu fui recuperado. Eu creio que Campo Limpo, para mim, se tornou um grande hospital, né, na minha vida. E eu louvo a Deus por essa igreja. Eu estive aqui nessa igreja como visitante no dia 12 de fevereiro de 1990. Guardei o cartãozinho durante muito tempo e o pastor Joaquim Silvério veio me cumprimentar. Eu assisti aula com o presbítero Clóvis. Não estou dizendo que ele é velho, não, gente. Muito pelo contrário, né? Não estou dizendo que ele é velho, não. Muito pelo contrário. Ele só estudou com Calvino, mas isso não significa que a pessoa seja velha, né? E eu louvo a Deus porque aqui tem muita gente nova, muita gente nova. Inclusive a Enaide, que está ali junto com a filha dela, que foi minha ovelha lá em Tapicerica da Serra. De modo que eu estou muito feliz pelo convite e quero ler um texto bíblico com os irmãos, o texto já conhecido dos irmãos, todos que pegaram o boletim, né? Então, é na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Então diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês, em seu favor. De fato,
vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Eu estive no ano passado pregando numa igreja, e a igreja é mais ou menos desse tamanho aqui. A igreja é grande, e a igreja tem galeria. A igreja toda verde, pomposa, bonita. A igreja fica numa esquina. A igreja é grande. Embaixo tem as salas dominicais, tem banheiro, tem os banheiros, tem cozinha. Uma igreja grande, uma igreja muito boa. Sabe quantas pessoas tinham no culto? 15. 15 pessoas. A igreja completamente vazia. 15 pessoas. Tanto vazia que deixou de ser igreja e passou a ser congregação. Tinha 15 pessoas só. E eu fiquei perguntando por que aquela igreja ficou daquele jeito. E eu fiquei me perguntando assim, será que essa igreja estava realmente fundamentada em Deus? Sabe por que aquela igreja ficou daquele jeito? O pastor daquela igreja era um médico. Ele é médico até hoje. Está quase se aposentando. Era médico e pastor. E ele foi eleito vereador da cidade. E quando ele foi eleito vereador da cidade, começaram a chegar os sacos de cimento com o caminhão da prefeitura para a construção da igreja. Tanto que as pessoas e os vizinhos diziam, puxa vida, olha só, caminhão da prefeitura. Depois que a igreja foi construída, o que disseram? Essa igreja foi levantada com o meu dinheiro. E, de repente, irmãos, aquela igreja lotou, encheu. Sabem do que aquela igreja encheu? De eleitores. Eleitores. Eleitores e pacientes do médico, que atendia as pessoas muitíssimo bem. Eleitores. A igreja encheu, a igreja não foram os eleitos, foram os eleitores que encheram aquela igreja. E, irmãos, não podia dar em outra coisa. 15 pessoas. E só para os irmãos terem uma ideia, agora, no dia 1º de fevereiro, ela voltou a ser igreja de novo. Igreja de 30 anos. Passou vários anos sem ir ao cartório. O juiz teve que nomear um interventor e aí a situação ficou difícil. Irmãos, uma igreja com 300 membros ficou 15. De repente. E aí eu fiquei imaginando e olhando para esse texto aqui de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, essa carta que Paulo escreveu, provavelmente na sua segunda viagem missionária. E é interessante, Paulo passa por Anfípolis e Apolônia, chega em Tessalônica, e o que Paulo procura? Uma sinagoga. Muito bem, os irmãos estão de parabéns, procurou uma sinagoga. E os irmãos sabem quanto tempo que Paulo ficou em Tessalônica? Isso mesmo, irmãos. 3 sábados. Os irmãos estão bem em Bíblia hoje, hein? Nossa, os irmãos estão fera em Bíblia. 3 sábados. Paulo prega. E aí muitas pessoas se convertem. Houve inveja dos judeus e aí a confusão começou.
Eu quero conversar com os irmãos hoje sobre as características de uma igreja fundamentada em Deus. E é interessante que as respostas estão no texto, não é? Em primeiro lugar, Paulo diz assim, no verso 4, sabemos, irmãos amados, de Deus que Ele os escolheu. Houve uma eleição. Para que aquela igreja fosse edificada, houve uma eleição aí. E não era uma eleição divina. Era uma eleição divina. E quando nós pensamos em eleição divina, pensamos num ato soberano de Deus. Os eleitos são os recipientes da misericórdia de Deus. Deus, no ato soberano, tocou no coração daquela população que veio a se converter. A conversão é obra do Espírito Santo. Quando nós olhamos para essa igreja do vereador, ela não foi para frente porque encheu de simpatizantes dele. Irmãos, uma igreja, ela precisa ser fundamentada em Deus, e ela só pode ser fundamentada em Deus quando começa em Deus, quando Deus começa a converter, quando Deus começa a tocar no coração das pessoas. E eu pergunto, quem são os eleitos? Você é eleito? Como você prova para mim que você é eleito do Senhor? Tem um modo certo da gente ver os eleitos. Sabe como? Você olhando a marca no seu braço. Quantos aqui tem uma marca no braço escrito eleito? Que apareceu no momento em que você aceitou Jesus como Salvador. Apareceu no braço de vocês? Alguém tem uma marca escrita aí, eleito de Deus? Uma chancela que Deus colocou no seu braço? Ou nas suas costas? Alguém? Nossa, não tem ninguém. Cai do cavalo, né? Não tem nenhum eleito aqui, pelo visto. Sabe como a gente consegue ver o eleito? Através das ações. E se você olhar para o texto, você vai perceber o que o eleito faz para se considerar eleito. Não tem que estar escrito nada nele. Não mais tem nada escrito. Como Paulo diz, tem que demonstrar isso. Você consegue perceber os eleitos pelas ações. Ele diz assim no verso 2, sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações, lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. Então, o eleito são os que demonstram a eleição através das ações. Como? Com o trabalho que resulta da fé. Olha isso que ele diz aí, ó. O trabalho que resulta da fé. Quando você trabalha pela fé, você não vê logo de cara os resultados. Você não vê os resultados. Mas você trabalha. Irmãos, o eleito é aquele que trabalha. Você pode identificar o eleito através das ações. Através das ações. Através do trabalho que resulta da fé. Aí ele diz ainda, o esforço motivado pelo quê? O esforço motivado pelo amor. O eleito tem fé, o eleito trabalha, o eleito ama. O eleito ama. Todos os que se levantaram hoje para serem empossados, devem sair daqui com a certeza, o meu trabalho é pela fé e é para o Senhor, e eu amo o que eu faço, e as pessoas que foram entregues nas minhas mãos, eu vou amar.
O teu esforço é motivado pelo amor, e não pela glória, e não pelo tapinha nas costas, e não para aparecer para os outros. Você não deve aparecer. Cristo tem que aparecer. Entendeu? Você é eleito? Eu sou, pastor. Então mostra suas costas. Pastor, eu não preciso mostrar as costas. Eu mostro que eu sou um eleito pelas minhas ações. Eu demonstro pela minha vida diária que eu sou um eleito. Porque eu esforço pela fé, eu trabalho pela fé, o meu esforço é motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança. E é isso que ele diz. No final do verso 3. Esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança. É aquele que persevera. Agora, vocês imaginem os irmãos que foram eleitos aqui, chega no meio do ano, as dificuldades, ele diz assim, ô pastor Ediano, eu preciso falar com o senhor. É que eu não quero mais dar aula na escola dominical. Pastor Ediano, olha, eu sei que eu fui eleito aí para ser coordenador, olha, para ser presidente de SAF, de UPH, e eu acho que não está dando certo, não. Eu vou desistir. Ou então, aos que desistem da carreira cristã, por causa dos problemas e das dificuldades. Ele persevera porque ele tem esperança. Ele persevera porque ele tem esperança. Quem são os eleitos? O que trabalha, o que se esforça, o que persevera. Mas, além disso, as características de uma igreja fundamentada em Deus é porque é uma igreja em que o evangelho é pregado em poder. Irmãos, como que o evangelho chegou em Tessalônica? Pela pregação de Paulo. Quantos anos Paulo pregou em Tessalônica? Nenhum. 3 sábados. 3 sábados. O que dá para fazer em 3 sábados? Imagine nós, né? O que a gente vai fazer aqui num sábado? Sei lá, gente, vamos conhecer o terreno, vamos conhecer a cidade, vamos... O que a gente faria em Tessalônica em três sábados? Falei, a gente montaria uma sociedade interna? O que a gente faria? Em 3 sábados. Sabe o que Paulo fez? Pregou o evangelho. De que forma? Com poder. Com poder. Eu nem preciso dizer que a palavra poder significa o que mesmo? Dinamite, é isso mesmo. Poder. Viu o que aconteceu na igreja de Deus? Olha, eles deixaram ídolos. Aquele pessoal daquela igreja tinha, aquele povo daquela cidade tinha ídolos. Olha, incrível o que aconteceu naquela cidade. Eles começaram a jogar fora, a tocar fogo. Gente, olha, aquela cidade está de cabeça para baixo. Por que aquela cidade ficou de cabeça para baixo? Porque o evangelho chegou lá. O evangelho com poder. O evangelho é poder. E por incrível que pareça, Deus partilha esse poder com você quando você recebe Jesus como Salvador. A Bíblia diz que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Então, o poder de Deus tem que invadir o seu coração, para que você não seja mais o mesmo. O evangelho é poder. O evangelho é dinamite. É dinamite de Deus. Interessante, né? O resultado foi todos deixarem os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Irmãos, essa é a característica de uma igreja. E sabe, irmãos, ontem na reunião do presbitério, todo o presbitério ficou sabendo quem é a igreja Betel. A Betel, na verdade, é casa de Deus.
É a casa de Deus. E quando eles ouviram falar do terreno e daquilo que a igreja estava fazendo para adquirir o terreno, eu acho que todos tiveram um pouco de conhecimento acerca de quem é Betel. Irmãos, eu creio que vocês podem ter certeza. Essa tem sido uma igreja fundamentada no Senhor. Ninguém completa 50 anos à toa. Ninguém completa 50 anos à toa. Ninguém completa 50 anos à toa. Ninguém completa. E os irmãos têm que acreditar nisso. Os irmãos têm que crer que esta igreja foi fundamentada no Senhor. E eu fiquei me lembrando, fiquei assim pensando, né? Falei, meu Deus, imagine se o Antônio Vieira estivesse vivo. De repente ele se afastou, foi embora. Ou se o Silvério Joaquim tivesse ido embora. E de repente num dia aparecesse. O que eles diriam? Eu falei, meu Deus, olha, nossa, tem tanta gente nova aqui, eu não conheço ninguém, mas nossa, gente, olha como está aqui grande. Eles ficariam assustados com o progresso dessa igreja. Imagine se dissessem, olha, já tem outra igreja aberta ainda, e olha, e tem projeto ainda de abrir e de propagar o Evangelho. Vocês nem imaginam o quanto é importante para uma igreja propagar o Evangelho. É isso que os irmãos estão fazendo. Propagando o Evangelho. E acho que o fato de completar os 50 anos por si só, está aberta e funcionando bem, não é à toa. Não é à toa. Louvo a Deus pelos 50 anos dessa igreja. E agradeço muito a Deus pelo apoio à nossa igreja. Eu nunca vim aqui e recebi crítica dos irmãos. Nunca, jamais. Tá certo que eu vim aqui com medo das broncas. Mas vinha, né? Mas vinha. Irmãos, não se esqueçam. A porta de entrada na igreja é a eleição. Isso é ato soberano de Deus. Ato soberano de Deus. O eleito imita o Senhor. E aqui diz que eles passaram a imitar o Senhor. Eram imitadores do Senhor Jesus, se tornaram nossos imitadores. Então, uma igreja eleita, ele imita o Senhor e recebe a palavra com alegria. E tem mais, se torna uma igreja missionária, prega a palavra e difunde a palavra. E os irmãos estão se tornando missionários. Uma igreja missionária. Uma igreja que sustenta missionários. Uma igreja que ora pelos missionários. Uma igreja que vai adiante. Casa de Deus, hoje. Parabéns. Parabéns pelos 50 anos. Parabéns porque há eleitos aqui. E esses eleitos têm demonstrado isso. Têm demonstrado isso. Com trabalho, com esforço motivado pelo amor e com perseverança proveniente da esperança. Olha, Deus abençoe a vida de vocês e muito obrigado. Muito obrigado. Vocês não sabem o quanto vocês foram bênção na minha vida e na vida da minha família. Muito oportuno a minha vida aqui, nesse momento que antecede a compra do terreno, né? Eu só posso louvar a Deus pela vida de vocês e agradecer muito o que esta igreja eleita, fundamentada em Deus, tem feito pelo Evangelho. Vocês têm trabalhado pelo Evangelho. E o que é pior, né? Querem trabalhar ainda mais, né? Não para por aí. Deus abençoe a vida dos irmãos. Muito obrigado pelo convite.